tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Deu certo! Nós treinamos para fazer essa fala. E você é o nosso convidado especial para estar sentado aqui conosco. Nós estamos num ambiente onde nós vamos trazer um tema super relevante para esses dias e que muito provavelmente você já experimentou ele. Resiliência. Algo que você já ouviu falar. Você já sabe o que é? Então, o nosso propósito aqui é trazer para você clareza, um objetivo, quais as etapas, o que a gente pode fazer, né, para ajudar você que está nos assistindo a ser resiliente e passar por isso de uma forma sobrenatural. Então, vem com a gente, nós vamos começar. E antes de começar, já curte, já compartilha, segue o nosso canal, nós vamos ter tanto no Instagram como no YouTube. Então não deixe de nos seguir e apoiar esse projeto que é tão lindo e nasceu no coração de Deus para os nossos corações, né, meninas? Então vamos lá, vamos começar? Vamos. O que é resiliência? Primeiro, resiliência, gente, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar que existem 3 definições sobre resiliência. A definição que ela é psicológica, que é aquela que promove o ser, né, de passar por alguma dificuldade ou alguma situação difícil, mas ao mesmo tempo ter o poder de voltar para a realidade e retomar a sua vida normal. Tem também a física que fala que eles dão até o exemplo da questão da borracha. A borracha, quando ela é colocada no fogo, ela tem a proporcionalidade de ser esticada, mas quando ela é esfriada, ela tem a posição de voltar para a situação inicial. Já nós, como cristãos, somos comparados a palmeira. Gente, vocês já viram a palmeira? Aquela árvore enorme que balança, 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 mas não cai. Esse aqui é o nosso objetivo, de trazer para você essa visão de cristão, de como você pode enfrentar os desafios e permanecer firme no propósito. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta para a Ana. Aninha, o que é resiliência para você? Na verdade, é importante a gente entender que o próprio Jesus nos instruiu a respeito das dificuldades, né? Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vencerão. Então, nós não somos isentos de passar por dificuldades, por problemas, às vezes de cotidiano, problemas imprevisíveis, de saúde. Mas e quando essas situações nos acometem? Como que a gente lida? A maneira de lidar nada mais é do que essa capacidade que nós temos de ser resiliente, né? E a palavra de Deus em Romanos 5 diz assim: mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência é a esperança. Uma vez que nós entendemos que a resiliência, como você bem colocou, né, nessas 3 visões, é importante a gente entender o que a Bíblia fala a respeito de resiliência. Sim. Entender que nós estamos nesse contexto, nós vamos passar por situações difíceis, mas nós contamos com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, para aguentar a tempestade, aguentar o vento e permanecer firme, com fé, convictas naquilo que nós temos crido. Isso faz com que a gente passe por qualquer situação, por mais difícil que seja, glorificando a Deus, dando glória para Deus, para a gente realmente perseverar e trazer esperança, porque a nossa esperança está em Cristo e ela está viva sempre, a todo tempo. Né? E é maravilhoso, Pauliana, que você traz uma visão bíblica do que é resiliência e a gente tem diversos exemplos que a gente pode citar até aqui, né? Verdade. Sobre personagens bíblicos que passaram nesse poder da resiliência e suportaram aí como uma palmeira. É verdade. Cita aí alguns pra gente. Se a gente o barco, né? Os da discípulos, tempestade né? dos discípulos. Sim. Que estavam
Se a gente pegar ali Josué, quando Josué ele é chamado para uma missão tão importante, que é continuar, né, com a retirada do povo do Egito para entrar na Terra Prometida. Mas ali essa função foi designada para uma outra pessoa, que é Moisés. E ele é deparado com uma realidade que ele tem que enfrentar após a morte de Moisés. E qual é a ordem, qual é o comando que o Senhor dá? Seja forte e corajoso. É esse comando que o Senhor nos dá por diversas vezes na Bíblia. Existem algumas citações que falam que essa instrução de ser forte e corajoso na Bíblia aparece mais de 365 vezes. Significa que todos os dias nós temos que ser forte e corajoso. Resumindo, todos os dias nós temos que ser forte, corajoso e resiliente. Não é verdade? Então eu gosto muito do exemplo de Josué, porque ele foi instruído pelo próprio Senhor a permanecer, a perseverar e ter esperança. Uau! E pegando esse gancho dessa pergunta e do que a Aninha estava falando, Rebeca, como é que a gente pode desenvolver esse poder de resiliência sendo cristão? Né? O que você traz dessa visão de você como cristão, como que você suporta, como que você atrai, o que você faz na sua vida? O que você pode trazer também como um ponto de desenvolvimento? Eu vou trazer para um exemplo, né? A gente como imigrante, a gente sai da nossa terra natal, da nossa cultura, da nossa família, do nosso seguro, né? Da nossa zona de conforto, porque a gente tem a segurança, e aí a gente vem para o novo, né? Você chega aqui, não tem amizade, você não tem família próximo, e aí você fica, volto ou fico, né? Vem aquele confronto. Se você tem uma determinação, um sonho, uma palavra, você continua, você quer ter força para continuar. E eu acho que esse foi, para mim, um dos maiores pontos assim, de ter resiliência. Eu já estou 9 anos, né, nos Estados Unidos, sem voltar no Brasil. E muitas vezes eu fiquei nesse confronto de ir embora ou fica, né? Por um sonho, por um objetivo, por pensar na família, no melhor. E aí, muitas vezes, eu tive confrontos emocionais. E o que me trouxe a essa persistência foi, primeiro, reconhecer que eu precisava de ajuda. Porque sozinha eu não ia conseguir. Isso é importante, é dar nome para os sentimentos. Né? A tal da vulnerabilidade também, de fazer com que o outro saiba o que você tem para poder te ajudar. E aí, quando eu reconheci que eu precisava de ajuda, eu falei, bem, aonde buscar essa ajuda? Você também não pode, para qualquer pessoa, né, buscar ajuda. E uma das coisas, até me emociona aqui, porque uma das coisas que mais me salvou foi as amigas que Deus me deu. Amém. E eu me encontrei num grupo de amigas cristãs, e naquele grupo eu recebi uma palavra de incentivo, uma palavra de força, de fé, de encorajamento. E eu me emociono porque eu vivo isso aqui com vocês também. Né? Quando a gente tem uma missão, a gente precisa ter força para seguir. Sim. E muitas vezes as lutas vêm, o desespero vem. E como a Paula falou aqui, né? A gente está no barco e vem as tempestades, vem tempestade financeira, vem saúde. Né? Eu tive que fazer uma cirurgia aqui nos Estados Unidos no pescoço. Eu, né, tive um cisto de 7 centímetros para ser retirado e longe da família, você entra em desespero. E muitas vezes você até em casa está passando por situações de desespero, sem saber, né, para onde ir. E eu espero e desejo que esse podcast te alcançando te dê essa força de você ser resiliente. Então, fica firme, cuida aqui de estar conosco, segue a gente no canal. E além de reconhecer, buscar um grupo de apoio, ter uma rotina de oração. Né? Essa rotina de oração, porque a gente também cria hábito de estar sempre ouvindo algo, alguma palavra de alguém, né? Vindo de Deus, um louvor, uma oração. Mas ter esse momento de oração com Deus, no secreto, é o que vai te dar mais ânimo para seguir em frente. Porque, na verdade, aí você se coloca numa posição de dependência mesmo, né? Exato. Porque a resiliência é, sim, uma capacidade que nós, seres humanos, desenvolvemos no decorrer das adversidades que nós enfrentamos. Desde criança, a gente começa ali a ter que driblar algumas emoções, né? Comportamentos.
mas a gente sabe que nós não estamos sozinhos e que essa capacidade de resiliência que o Senhor coloca em nós, que Ele nos capacita e nos habilita, isso faz toda a diferença. E uma das coisas assim também que eu criei de rotina, que me deu forças, né? No meu cantinho de oração, eu tenho um mural de várias fotos, assim, de etapas da minha vida. Uau! Tem da família, tem dos amigos. Porque quando a Bíblia fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso. Então, quando eu vejo fotos, né, de percursos da vida que eu já superei, que eu já vivi, eu falo, peraí, né, essa situação não é tão difícil assim, eu já passei por algo pior, né? E aí você cria ânimo para seguir em frente. Então, faça esse mural com essas fotos, né? Esse percurso de coisas que você já conquistou. E tenho certeza que vai ser mais uma história linda que você vai contar de superação. Amém. Glória a Deus. E o mais interessante de se falar sobre a resiliência é porque ela pega todo mundo. Não tem né, é uma opção sua. Está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma situação onde está muito difícil, você acha que não vai dar conta, você acha que não vai ter fim, mas saiba que todas nós aqui, se você sentar conosco, nós vamos ter várias situações onde nós também pensávamos da mesma forma, mas nós nos direcionamos e escolhemos olhar para um lado, olhar para o alto, olhar para Cristo, né? Como vocês sabem, nós somos um grupo de cristãs, mas o que nós queremos trazer para cá, para você, é uma centralidade onde o mundo não é a rotina, não são as circunstâncias que tem que nos nortear, mas nós temos que ter certezas naquele que nos chamou, ser forte e corajoso, né? Não temas, não temas, não temas. Eu quero aproveitar aqui, vou chamar as meninas para estar comentando aqui embaixo, tanto no comentário no Instagram como no YouTube. Você pode deixar seu comentário. Qual situação que você está passando, que você está precisando ter essa resiliência? Falar assim para a gente, olha, eu estou passando por um problema de família, ou um problema de saúde, eu estou sendo resiliente. O que você está fazendo para ser resiliente? E entrando dentro desse assunto, eu quero perguntar para você, Paulinha, como nós podemos encorajar as pessoas a serem resilientes? Então, quando eu ouço a palavra resiliente, né, resiliência, me vem muito fé, né? Elas andam juntas, né? E como a gente já comentou aqui, todos nós passamos por situações, né? E toda vez que alguém ao meu redor está passando por alguma situação, eu venho encorajar, falar sobre Jesus, falar o que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa, porque o que Jesus fez na minha vida e faz, e eu sei que Ele ainda há de fazer, é tão maravilhoso que eu quero passar isso para outra. Mas não encorajar, não pondo Jesus no caminho, porque eu tive entendimento de que quando eu passei por todas as situações que eu passei na minha vida, e quando eu literalmente falei, Senhor, eis-me aqui, Ele me ouviu, Ele segurou pela minha mão e Ele me levantou em situações que eu jamais imaginei que eu pudesse levantar. Ele veio a mim, e como ele veio, né? Porque vocês podem estar me ouvindo falar, como assim? Ele veio a ela. Gente, é uma experiência que é individual, né? Cada um sente de uma forma. Mas eu sei que comigo foi de uma forma extraordinária, porque eu saí, eu quase tive uma questão de morte. E eu senti literalmente o Senhor me resgatar, porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. E depois desse encontro com Jesus, eu não deixo de falar dele, porque realmente, gente, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele caminha com a gente a todos os momentos. Em todas as situações que eu estive dentro de um barco e que eu tive medo, porque a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos e que nós temos sentimentos. E isso não vai invalidar. Mas quando a gente está no barco, a tempestade está lá, mas quando você fecha o olho e fala, Senhor, me ajuda.
ele vem, passou a Socorro bem mão presente no dia da e tribulação, socorre né? e diz: eu estou aqui contigo, minha Amém. filha. Amém. E aí isso te traz o quê? Paz. A paz que excede todo o nosso entendimento. Então, assim, deserto não é lugar de ficar, é lugar de passagem. Então, eu digo para vocês aí do outro lado que se vocês estão passando por algum deserto, creia que é lugar de passagem, de amadurecimento. Isso, o que você está passando é para te fazer amadurecer. Então, não desista, seja lá do que for. Algum sonho que você acha que não vai conseguir alcançar, de alguma coisa na sua vida. Eu tinha um sonho de casar e eu nunca desisti desse sonho. Eu comentei isso com as minhas amigas. Eu tinha um sonho de casar e eu esperei 40 anos para casar. Mas eu tive o quê? Resiliência, porque para mim era algo que era muito Impossível. importante, mas poderia não parecer possível mais para Yes. mim, mas para o Uau. Senhor Para ele nada, nada é é impossível. E eu casei depois de 40 anos. Tudo é Então, possível por crer. tudo é possível. Então, por isso que eu digo que me remete à fé, né? Uma palavra está ligada à outra. E é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Isso que você está falando traz também essa soberania do Senhor, né, Sim, Paula? sim. Porque, assim, muitas vezes as circunstâncias, as dificuldades, elas aparecem para gente em um determinado momento, onde a Vá mesmo colocou, parece que não tem saída, parece que é o fim do túnel, e na verdade nada mais é do que mais uma oportunidade do Senhor manifestar a glória e o poder dele. verdade. Então, até essas circunstâncias mais difíceis, tudo é para a manifestação da glória de Deus. Sim. E tem um versículo que eu amo, que me acompanha. Toda vez que algo brota do nada, e tudo ele faz cooperar para o nosso bem. Romanos 8:28 vai fazer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Então, se você estar nesse papel de adoradora, de quem ama o Senhor, de quem crê que Ele pode todas as coisas, porque Ele te fortalece, pronto. Você pode descansar na certeza que até o que é ruim é pro bem. É verdade. Até o que é difícil vai ser bom. Porque tudo Ele faz cooperar. Sim, a gente às vezes não tem um entendimento, principalmente quando a gente está passando pela situação, Pela né? Às vezes é A uma gente- perda, né, de alguém isso. querido. A gente não consegue ter esse entendimento, mas o Senhor, Ele é o dono de tudo. Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Amém. Então, Ele sempre vai fazer o melhor. Sempre. E é lindo isso, gente. É lindo de ver esse mover do Senhor. E quando a gente fala sobre todos esses pontos que nós estamos abordando aqui, né, é impossível dizer que por nós mesmos nós não conseguimos, né? Não é porque nós somos cristãs que nós conseguimos mais, não, de jeito nenhum. Nós somos seres caídos, e nós somos resgatados, né? E hoje dependentes. Dependente, total, dependente. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, ela estava falando sobre alguns versículos, estava lendo com o filho dela, e ele estava falando sobre escravo. O filho dela disse: como assim, mãe? Eu sou escravo de Jesus? E aí ela deu um exemplo tão lindo, né? De que quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre si os seus pecados, né? Ele nos transportou do império das trevas e nos resgatou. E o que o Senhor na antiguidade fazia? Ele comprava um servo. Ele fazia daquele homem um escravo. Da mesma forma, Jesus nos comprou com o seu sangue redimido e nos resgatou desse. Todos nós fomos condenados ao inferno. Todos nós, nenhum de nós temos validação necessária. Justificação. Nenhum de nós, nada que nós venhamos a fazer vai nos levar ao céu. Só a graça, só o amor do Senhor. E nessa busca, né, nós precisamos, assim como a Rebeca falou, que ela tem um painel de fotos, né, onde ela traz à memória aquilo que traz esperança. Nós também precisamos, como a Aninha falou, nós precisamos dar nome à nossa dificuldade, ao nosso problema, às nossas dores, né? E dar nome a isso é não ficar, eu tenho isso, eu sou isso, eu sou aquilo, ficar se flagelando, né? Não é um autoflagelo de jeito nenhum.
mas é trazer o problema, trazer a fala e quebrar. Senhor, eu coloco isso diante de ti, o meu pecado é esse, a minha dificuldade é essa, e eu quero expor, eu quero me despir de eu mesma e trazer para ti essa vulnerabilidade que é tão difícil. Quando você olha para 4 mulheres aqui, você diz, uau, elas estão sendo super vulneráveis. Não, gente, isso aqui tem sido trabalhado em nós. Não é mesmo? É verdade. Nenhuma de nós tem especialização de ficar falando ou expondo ou falando aqui de uma forma bem livre. Não, mas a gente escolheu por ele. E é como se fosse uma escolha. Ele nos escolheu e nós escolhemos obedecer. E é debaixo dessa obediência que a gente está aqui. Porque se nós formos contar tudo que a gente passa, porque a gente, na nossa vida, é muita resiliência para chegar até aqui. É verdade. E aí, falando sobre isso, falando sobre trazer à memória, né, dar nome às dores, às dificuldades, eu queria ler aqui Filipenses 4, 8, 9, 8. Eu vou, quando a gente chega até uma certa, né? Que é um óculos, amiga, emprestado? Eu não sei pra mim, sabe? Vamos lá. Finalmente, vocês, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém. E aí cai na questão, não é para trazer a memória para ficar eu tenho, não, é para quebrar e trazer a memória tudo isso aqui, tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for correto, tudo que for agradável, traz para o Senhor também. Amém. Diz, uau, Senhor, obrigado, já traz a existência, já agradece pelas possibilidades de ter resolvido aquilo ali. Porque nós estamos num mundo onde, se a gente for parar para pensar, né, meninas? É dificuldade em cima de dificuldade. São todas as áreas, né? Todas. A gente quer emagrecer, não consegue. Na verdade, nós estamos num mundo que é completamente contaminado pelo pecado. Sim. Né? E por mais que a gente já olhe, tem os olhos fixos no que nos aguarda, porque sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que ele preparou que nós vamos viver, nós nesse mundo estamos passíveis às mais diversas, né, circunstâncias, situações que não são prazerosas. Yes. Por isso que nós precisamos entregar tudo, né, o que ocupa a nossa mente, atormenta o nosso coração, a nossa alma. E substituir por tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que por é puro. Por isso que é muito importante, quando você trouxe esse versículo, que é maravilhoso, né? Traz à memória aquilo que te traz esperança. Por isso que é tão importante você, em alguns momentos, saber que seja um versículo bíblico simples, né? Eu tenho um versículo que eu vou te ensinar agora e você nunca mais vai esquecer. É o menor que existe. Jesus chorou. Então, se Jesus chorou nessa vulnerabilidade de Deus homem, você também pode, né, chorar, pode se quebrantar, pode sofrer, porque isso faz parte da natureza humana. Desculpa interromper, mas quando você fala que Jesus chorou, muitas pessoas acham que quando aceita Jesus e começa a caminhada, não vai ter mais problema, né? Não. Como cristão, não vai ter mais problema. E a gente não, a gente passa também as dificuldades, né? E só para finalizar essa questão de trazer à memória aquilo que te traz esperança, por que é importante nós termos alguns versículos memorizados? Porque no momento da tribulação, no momento da dificuldade, a palavra de Deus ela é viva. Sim. E ela produz em nós frutos, ela produz em nós esperança. Então, em algumas circunstâncias, algo vai acontecer e você fala, não, eu lembro, eu sei, porque Deus é fiel. Eu sei porque Ele me prometeu. Então, quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, o que Deus te entrega como promessa que está aqui na palavra dele, mais garantia de viver esse futuro, por mais difícil que seja, você tem esperança, você tem perseverança, né? Você tem resiliência. E assim, parece ser tão fácil, prático, né? Não parece? A gente falando aqui, vocês ouvindo assim, nem parece que elas passam por o poder de resiliência delas está
Morar nos Estados Unidos é bom, né? Passa Não, resiliência. e é engraçado porque assim, eu já ouvi muitas pessoas falando pra mim assim. Se mora na Disney. E tipo assim, é cristão, é tranquilo. E é super tranquilo ser cristão, né? Não, é super. Desculpa, é o contrário. Nossa, ser cristão deve ser. Gente, é muito leve. Não tem peso sobre nós, como a Ana falou. Ele carregou sobre si o peso. Então, se torna leve. A gente não vai deixar de passar pelo problema. A gente vai passar pelo problema. Mas a gente vai respirar. E vai falar, Senhor está comigo, com ele eu irei. Amém. E vai seguir. Amém. E isso é que é Deus é bonito. especialista, né, em pegar Uhum. um vaso quebrado e transformar e restaurar para a glória dele. Exatamente. E puxando também esse gancho, se você está aí e assistindo, né, nos assistindo, comenta aqui algo que você já teve dificuldade ou já teve o poder de resiliência e superou de uma forma. Conta aqui teus testemunhos, conta aqui um pedacinho. A gente quer conhecer também a sua história, né? Quer conhecer um pouquinho sobre o que você já passou. E quando fala sobre o vaso, né? Se Deus pegasse o vaso quando a gente é quebrado e ficasse remendando, a gente ia ficar com pedacinhos coladinhos, mas Deus não faz isso. O oleiro, quando ele vai restaurar um vaso, ele quebra ele, transforma em pó para depois refazer novamente Um novo vaso. restaurado, né? De uma forma que nos faz ser preparados para ser cheios novamente. Então, quando você olha assim, 4 mulheres falando sobre resiliência, falando sobre vulnerabilidades, falando sobre exposições, né, sobre dificuldades, você diz assim, uau, parece ser tão fácil, como a gente já brincou aqui, mas não é. O que a gente quer trazer para você é essa leveza de que as dificuldades vêm, de que os problemas acontecem e toda hora acontece, que nós pecamos também, que nós somos super vulneráveis a isso, mas é que também nós temos uma certeza que quando nós entregamos todos os nossos pensamentos, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades para o homem certo, para o Senhor, gente, entra dentro da fala da Paula. Fica mais leve. Não tem como não ficar, né, Ana? E, na verdade, não existe outra saída, né? Não. Porque todas as saídas são falhas. Às vezes a gente vai criar expectativas falsas sobre algo, de que aquilo vai resolver o meu problema. Tão bonitinho, às vezes a gente vê uma coisa tão bonitinha, tão e a feitinha. gente acha que aquilo é a solução. E, na verdade, não existe outro caminho, como a Paula bem colocou. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, quando nós entendemos e temos essa certeza, essa convicção de fé, que é pela fé, que não existe outro caminho, a gente não tem mais para onde correr, só existe esse caminho. A gente não tem nem que criar outros, vamos dizer, escapes, né? Outras possibilidades de estrada. Porque não existe. Porque senão nós vamos nos frustrar. Tem um versículo que fala, né? Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória. E esse seja a esperança, né? Jesus é a esperança da glória. Amém. Então, quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar decorou o capítulo inteiro. A gente vai ficar falando os versículos que fortalecem a nossa fé. É verdade. Né? A fé, ela nos traz esperança. E ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, vamos concluir, né, essa etapa. Sim. E dentro do que todos vocês falaram, né? Tem outro versículo. Paulinha, lê aqui para mim que você tem uma visão mais apurada. Tiago 1, do 2 ao 3. Tu tem a visão apurada, irmão? Tem. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter completação, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E no 12, posso me dar licença para continuar? Lógico. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E nada melhor do que finalizar esse vídeo
oferecendo para você esse presente tão especial, que é o que o versículo 12 fala, né? Para que nós possamos receber a coroa da vida, que nós possamos ser aprovados do Senhor, que Amém. nós possamos receber esse Deus que nos salva, que nos lava de todos os pecados, que cuida das Cura, nossas transforma, liberta, restaura, renova, recomeça. Se a gente for, minha filha, não tem Vamos ficar outro. aqui o dia inteiro. Vai ser podcast 2, 3, 4. É. Esse Deus é tão maravilhoso, tem muitos sobrenomes, né? Sim. Na verdade, são nomes mesmo. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? Então, se você que está aí nos ouvindo também quer receber esse Deus, né? Que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. E no final, persistir, perseverar, você também pode ter a coroa da salvação. E nós estamos correndo rumo a essa coroa, né? Nós vamos fazer uma oração agora. Se você quiser alguma oração, coloca aqui nos comentários, né? Compartilha com um amigo que está precisando ouvir também sobre esse assunto. A gente pode também vir em outros episódios falando mais um pouquinho sobre sugestões de vocês, o que vocês querem ouvir aqui, também sobre esse tema resiliência, com algo a mais. Então, não deixa de compartilhar, comentar e falar um pouquinho do seu testemunho para que a gente também possa se edificar com vocês. Tá bom? Vamos orar? Vamos sim. Deus amado, Pai querido, muito obrigada, Paizinho, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com irmãs amadas, queridas, que nos traz, Senhor, à luz a Tua palavra. Deus, toma cada ouvinte aqui nas Tuas mãos, resgata famílias, restaura lares, Pai, que as dificuldades não sejam empecilhos, que as dificuldades não sejam obstáculos para que eles possam ver a Tua glória, o Teu mover, o Teu agir. Senhor, que são as dores, Senhor, sejam sanadas, que Tu possa ser o Pai dessas pessoas, possa ser o intercessor, o amigo fiel, esse intermediário tão lindo, Senhor. Que Tu possa, Senhor, trazer essas pessoas para o Teu reino, escolhidos, resgatados e forjados na Tua presença. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse episódio resiliente, nos faz cada vez mais forjados, aliançados contigo. E que esse podcast, que esse episódio possam alcançar pessoas de todo o mundo, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém, amém. Vamos ficar com vocês aqui. Continue nos acompanhando, porque virão outros episódios também com temas muito bons, né? E compartilha, comenta e fiquem com Deus. Até a próxima. Para mais um episódio do Nós Podcast!